Meu nome é John e desde que me entendo por gente, sofro com pesadelos. Mas recentemente, algo mudou. Ao invés de simples sonhos ruins, cada vez que fecho os olhos, sou transportado para um lugar sombrio e aterrador. O próprio inferno. Na primeira vez que aconteceu, eu estava exausto e mal sabia que estava prestes a embarcar na jornada mais horrível da minha vida. Acordei em um campo desolado, o céu escuro e avermelhado, com um ar sufocante que parecia pesar em meus ombros. Tudo ao meu redor estava envolto em uma névoa espessa e uma sensação opressiva tomava conta de mim. Caminhei, tentando entender onde estava. Cada passo que dava parecia me levar mais fundo nesse lugar infernal. O chão era árido, rachado e exalava um cheiro de enxofre que queimava minhas narinas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de gritos. Continuei andando e logo comecei a ver figuras sombrias à distância. Conforme me aproximava, percebi que eram pessoas, ou o que restava delas. Suas faces estavam contorcidas em agonia, seus olhos refletindo um sofrimento eterno. Gritavam por socorro, estendendo mãos esqueléticas em minha direção. Tentei falar com eles, mas suas vozes se misturavam em um lamento contínuo. Senti uma impotência esmagadora. Queria ajudá-los, mas não sabia como. Cada passo em direção a eles fazia meu coração pesar mais, como se eu estivesse sendo arrastado para um abismo de desespero. Caminhei sem rumo, até chegar a um rio que cortava o terreno. Mas este não era um rio comum, era um rio de sangue fervente e fogo. As chamas lambiam a superfície, enquanto almas tentavam desesperadamente cruzá-lo, apenas para serem arrastadas para as profundezas por demônios horríveis. O calor era insuportável, queimava minha pele mesmo à distância. Os gritos das almas atormentadas eram ensurdecedores, preenchendo o ar com um terror palpável. Observei horrorizado enquanto um homem tentava nadar, apenas para ser puxado para baixo por garras afiadas. A visão era insuportável, e virei o rosto, mas os sons continuavam ecoando em meus ouvidos. Tentando escapar daquele tormento, continuei andando, mas fui interceptado por uma figura colossal. Era um demônio, com olhos de fogo e garras afiadas. Ele me olhou com um sorriso cruel, seus olhos brilhando de malícia. Senti um frio percorrer minha espinha. Ele riu de mim, um som que ressoou em minha alma. "Você nunca escapará", ele disse, sua voz profunda e reverberante. "Sua alma pertence a nós agora." Aquelas palavras me encheram de um medo indescritível. Tentei correr, mas minhas pernas estavam pesadas como chumbo. Cada passo parecia um esforço monumental. Finalmente, em um ato de puro desespero, forcei minhas pernas a se moverem. Corri, sem olhar para trás, o cenário infernal mudando rapidamente ao meu redor. Cavernas escuras, florestas queimadas, terrenos desolados. Cada novo cenário parecia mais aterrador que o anterior. Então, vi uma luz ao longe, uma luz brilhante e quente que parecia me chamar. Com todas as forças que me restavam, corri em direção a ela. Senti a presença do demônio atrás de mim, mas não ousei olhar para trás. A luz ficava cada vez mais próxima, e eu corri, determinado a escapar daquele pesadelo. De repente, acordei em minha cama, suando e ofegante. Olhei ao redor, certificando-me de que estava de volta ao mundo real. O quarto estava silencioso, mas o alívio foi breve. A sensação de opressão ainda pesava sobre mim, e as imagens do inferno estavam gravadas em minha mente. Acordei minha esposa tentando explicar o que havia acontecido, mas as palavras pareciam inadequadas para descrever o horror que eu havia vivenciado. Aquele pesadelo mudou minha vida. Não era apenas um sonho. Eu sabia que tinha visto o próprio inferno. Após aquela noite, cada vez que eu dormia, retornava ao inferno. Era como se minha alma fosse arrancada do meu corpo e arrastada de volta àquele lugar de tormento. As viagens se tornaram mais intensas, mais vívidas e cada vez mais difíceis de suportar. Eu vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Torturas inimagináveis, criaturas horrendas e um desespero que corroía minha sanidade. Comecei a evitar o sono, mas o cansaço sempre me vencia e eu acabava retornando àquele pesadelo interminável. Determinado a entender o que estava acontecendo, comecei a pesquisar obsessivamente sobre sonhos, inferno e o paranormal. Consultei especialistas, médiums e até religiosos, mas ninguém tinha uma explicação clara. Alguns acreditavam que eu estava possuído, outros achavam que era apenas um distúrbio do sono, mas eu sabia que era real. Cada viagem ao inferno me deixava mais fraco, mais desesperado. Eu precisava encontrar uma maneira de parar aquilo antes que perdesse minha sanidade para sempre. Em uma das minhas viagens, encontrei uma figura diferente de todos os outros horrores que já havia visto.
Ele se apresentou como o Guardião do Inferno, uma entidade que supervisionava as almas atormentadas. Ele parecia saber sobre minhas visitas e estava interessado em mim. Você não pertence aqui, viajante, ele disse com uma voz profunda e autoritária. Mas você continua voltando. Existe uma razão para isso, e você precisa descobrir qual é. As palavras do guardião me deram uma centelha de esperança. Talvez houvesse uma maneira de escapar desse ciclo infernal. Talvez eu pudesse encontrar respostas e, finalmente, libertar minha alma desse tormento eterno. Nas minhas pesquisas e viagens subsequentes, comecei a juntar peças do quebra-cabeça. Descobri que, em uma vida passada, eu havia cometido atrocidades que atraíram a ira do inferno. Minhas viagens eram uma forma de penitência, uma maneira de me redimir pelos pecados do passado. Com essa compreensão, percebi que minha única chance de escapar era confrontar meus demônios, tanto literais quanto figurativos. Eu precisava enfrentar o guardião e encontrar uma maneira de redimir minha alma. Na minha última viagem, voltei ao lugar onde tudo começou. O guardião estava esperando por mim. Você descobriu a verdade, ele disse. Agora, resta saber se você tem a coragem de enfrentar o que vem a seguir. Encarei o guardião e os horrores que o inferno continha. Confrontar meu passado foi doloroso, mas necessário. Revi cada erro, cada crime e aceitei a responsabilidade. A dor foi intensa, mas ao final, algo mudou. O inferno começou a desvanecer ao meu redor, e uma luz brilhante começou a aparecer. Acordei, mas desta vez senti uma paz que não havia sentido em muito tempo. O inferno não me chamava mais. Minhas viagens haviam terminado. A redenção era possível e eu havia encontrado a minha. Agora vivo com a lembrança daqueles pesadelos, mas com a certeza de que mesmo os piores tormentos podem ser superados. Minha jornada ao inferno terminou, mas as lições que aprendi permanecem comigo. Esta é a história de John, cujas viagens noturnas o levaram aos confins mais sombrios da alma humana e além.